Entrar no Grande Sertão Veredas é uma aventura, né? Porque aquela linguagem de Guimarães Rosa, né? Ela, quer dizer, ela vai levando o sujeito não só para uma história, que é uma aventura do sertão mineiro, mas ela cria uma linguagem que vai aprofundando cada vez mais dentro do ser, né? A gente pode dizer, dentro do ser brasileiro. A gente poderia dizer que o ser brasileiro, a metafísica brasileira, mineiro, quer dizer, tem uma raiz mineira, mas qualquer coisa da língua portuguesa, e o Guimarães Rosa costuma pegar raízes de outras línguas também, aí nos contos, né, das línguas tupi, ou mesmo matrizes africanas, etc. Então ele vai colocando você cada vez mais no interior, não só do sertão, mas no interior da sua mente, né? Você vai viajando, 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 e há assim, descobertas pessoais sobre o mundo, sobre a sua pessoa, sobre todas as pessoas, sobre Deus, sobre o diabo, né? Porque no fundo o livro também é uma luta entre Deus e o diabo, né? O monólogo do Riobaldo é saber se o pacto que ele fez com o diabo ele vendeu a alma ou não, né? Mas o impressionante é que isso só é possível através daquela linguagem, que aquela linguagem é que abre essa perspectiva, né? Essa perspectiva de você compreender as coisas de uma outra maneira. Então é um livro completamente único, né? Quer dizer, eu acho que ninguém podia deixar de ler esse livro. O brasileiro, por exemplo, não podia deixar de ler esse livro porque ele não está sabendo de determinadas coisas. Agora, uma coisa que é importante, na medida que você, a Bia, por exemplo, a Bia Lessa vai fazer uma exposição, é que o Guimarães Rosa se relaciona com outras coisas da cultura universal, que ele, às vezes, não gostava que as pessoas relacionassem, né? Como é, por exemplo, o caso do James Joyce, que é uma aventura parecida. O Joyce, eu acho o Joyce a maior aventura literária que o ser humano já fez, essa é a minha opinião. E, através da linguagem, o Joyce conta a história da humanidade. O Guimarães Rosa, ele é mais introspectivo, ele conta, assim, ele penetra no sertão, então é uma história também do ser humano, mas uma história mais otimista. Agora, o Guimarães Rosa, ele chegava assim, não, que o Joyce era muito cerebral e ele, Guimarães Rosa, lidaria com as emoções, né? Que um livro tem um compromisso muito grande com as emoções humanas. Agora, eu, por exemplo, que presto atenção no Joyce, até agora para o mais, mandaram escolher um livro para a biblioteca básica, eu escolhi o Panorama do Finnegan's Wake, que o Haroldo e o Augusto fizeram com 16 fragmentos do Joyce. Eu digo que o Finnegan's Wake é o único livro que você pode levar para uma ilha deserta, porque é o único livro que não se esgota. Você pode ler ele milhares de vezes, você sempre descobrirá significados novos. Eu acho que o Grande Sertão Veredas também dá para levar para a ilha, porque a cada leitura você vai penetrar mais e mais naquele universo. Mas há uma coisa muito importante na cultura também, que é balançar um pouco os ídolos, né? A iconoclastia com qualquer que seja o grande ídolo, né? Então, uma exposição dessa, que eu já vi que ela é iconoclasta, é possível que, de repente, as pessoas falam, não, mas o Rosa não pode mexer. Pode sim. Então, de repente, aquilo que os irmãos Campos gostavam tanto, de colocar também o Rosa perto do Mallarmé, porque o Mallarmé fez isso na poesia também, ele transformou o verso em constelação, ou seja, um verso de Mallarmé fala sobre tudo, quer dizer, é um discurso sem fim. Eu acho que também o de Guimarães Rosa a gente poderia achar um discurso sem fim. É claro que com a morte de Diadorim, quando se descobre, entre aspas, que ela é mulher, a gente já sabe isso desde lá no primeiro texto do livro, a gente já sacou que é mulher. Nesse ponto, o Guimarães Rosa não teve peito, né, de fazer um amor entre dois jagunços. Porque, na verdade, a história é um amor entre dois homens, que seria uma coisa muito mais radical, né? Então ele faz um dos homens mulher, mas não importa, né? De qualquer jeito é muito bonito. Embora aquele final, tem um final da história, quando ele descobre que aquele amor dele é legítimo, que já não é uma coisa demoníaca, já que Diadorim é mulher, mas ao mesmo tempo não acaba, porque você pode voltar ao princípio, que é uma travessia, né? É uma travessia, é um rio, e o rio, por exemplo, é uma coisa que sempre se renova. Então, nesse ponto, também é uma relação muito grande entre o Finnegan's Wake do Joyce e o Grande Sertão Veredas, né? O Grande Sertão Veredas usa muito a palavra travessia, né? E, quer dizer, tem a ver com isso, e o Joyce começa o romance dele com a palavra rio corrente.
E a última palavra do Finnegan's Wake, na verdade, se emenda com a primeira palavra, é um círculo, né? Então são essas obras fundamentais da literatura universal, que eu acho que, se o Guimarães Rosa fosse mais conhecido, tivesse escrito isso. Bom, ainda bem que ele escreveu em português, porque ele conseguiu tirar do português essa possibilidade, porque o português, sendo uma língua muito discursiva, muita gente achava, por exemplo, que era impossível inventar neologismos, palavras portmanteau, como tem na língua francesa, na língua inglesa, e o Guimarães Rosa mostrou que isso é totalmente possível.